Pessoal, aqui é o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e hoje eu vou falar para vocês, como você já deve ter visto na thumb, de um livro, não de um quadrinho, do livro O Homem que Calculava, do Malba Tahan, que essa aqui é uma versão linda de morrer, feita pela editora Record, em comemoração à 100ª edição, tá até escrito aqui, ó, em comemoração à 100ª edição do livro. Então, assim, como dá para perceber, é um puta de um best-seller, né? Um livro que tem 100 edições, é um puta de um best-seller. E tem várias histórias sobre esse livro, você já deve conhecer algumas coisas, mas eu vou elucidar algumas delas. Antes vou mostrar um pouquinho da diagramação, que é muito bonita, assim. Deixa eu pegar o início de um capítulo, ó. Muito bonito e tal. Malba Tahan, que é o autor, na verdade ele não existe. Na verdade ele é o professor Júlio César de Mello e Souza. Esse cara, o Júlio César, ele era professor de matemática e tal, e ele era um curioso de matemática. E ele queria escrever um livro sobre curiosidades de matemática, histórias sobre matemática, coisas assim. E daí eu entregava pro cara do jornal, né? E o cara, não quero. Não, mas veja, não. Aí o que ele fez? Ele inventou que que foi encontrado nos Estados Unidos um texto do século passado, século anterior, né? Ele escreveu isso aqui em 1938. Então, um cara do século passado que escreveu umas histórias muito legais. O nome dele era Malba Tahan, ele era árabe e tal. E daí o editor se interessou e começou a lançar isso no jornal. Eu não me lembro qual jornal que é, mas acho que é o Jornal do Brasil. Agora tem que lembrar, se você sabe qual é o jornal, escreve aqui embaixo. Porque pior é que tá escrito aqui, eu não anotei para fazer esse vídeo. Mas enfim, ele tava lá no jornal e daí o diretor falou: "Nossa, que legal, então eu vou lançar". Então aí criou-se o jornal é O Imparcial. Jornal O Imparcial de 1918. E ele tentou emplacar no jornal e ficou um tempão e não rolou. Aí ele convenceu que o Malba Tahan, o Júlio César, convenceu que existia o Malba Tahan e ele começou a sair no jornal. Em 1938 foi feita uma edição integral da obra, né? Só que para justificar a existência do escritor Malba Tahan, o Júlio acabou escrevendo como um árabe. Né? Eu posso começar a ler aqui qualquer capítulo que você começa com uma saudação, uma coisa bem árabe e tal, quer ver? Ó? Toda vez que eles encontram com alguém, por exemplo, capítulo 9. No último dia do Muharram, ao cair da tarde, fomos procurados na hospedaria pelo prestigioso Ized Abdul Hamid, amigo e confidente do califa. E daí ele vai explicando e tal, e cheio das reverências, e Alá, e não sei o que, várias coisas sobre o mundo árabe, né? E o Júlio César, né, o Malmatan, ele realmente pesquisou isso, ele não estava de bobeira. Ele pesquisou e tal, só que ele era um brasileiro, né? E essa é a graça toda. Tanto que o Júlio César, um pouco antes de morrer, ganhou do próprio Getúlio Vargas, a possibilidade de assinar Júlio César de Mello e Souza Malba Tahan. Ele colocou o nome do personagem, que era o escritor, né? No caso aqui, porque não é um pseudônimo, né? Porque era um personagem mesmo. Não era o Júlio escrevendo, era o Malba Tahan escrevendo. Então ele criou um personagem que era o escritor, depois ele criou um outro personagem que era o tradutor, sabe? Ele ficou escondendo isso e tal, e é muito legal. Porque, porra, cara, esse livro é sensacional. Eu me lembro dele quando eu era criança e tinha um professor de matemática na quinta série, sexta série, professor Walter, e ele trazia algumas coisas desse livro. E eu odiava com todas as minhas forças. Realmente odiava. E continuei durante muitos anos, sei lá, 20, 30 anos odiando isso aí. Só que daí saiu essa versão tão bonita que eu falei, pô, acho que vou dar uma chance, né? Vamos dar uma chance. Eu também estou orientando
duas pessoas que estão trabalhando com matemática, eles têm tanta paixão pela matemática. Eu falei, poxa, vou dar uma chance para isso aí, né? E foi uma ótima chance que eu dei, porque aqui são problemas matemáticos divertidos, né? Então, o primeiro problema, o cara, são 35 camelos que tem que ser divididos por 3 irmãos, sendo que o primeiro irmão fica com metade, o segundo irmão fica com 2/3 e o terceiro irmão com 1/9, uma coisa assim. E a conta nunca fecha. Aí chega o Beremiz Samir, que é o protagonista da história, e fala: não, então eu vou colocar mais um camelo, fica com 36, e daí ele faz a repartição e ainda sobram 2 camelos. Pô, como o cara fez isso? E daí ele explica toda a questão da divisão, da matemática. É muito, muito legal, assim. Essa dos camelos eu até lembrava de quando eu era criança, né? Eu lembrava dessa dos camelos e eu lembrava da do xadrez também, né? Que eu não vou dar aqui para você o spoiler, mas eu lembrava também da do xadrez que esse professor, que inclusive me reprovou na 7ª série, mas na verdade quem reprovou fui eu, né? Na culpa do professor. Mas que esse professor passava com a gente, passava pra gente, assim, era, porra, é muito legal. Claro que tem algumas questões também que dá para apresentar. Primeiro, que isso aqui é um livro brasileiro. Então é o tempo inteiro falando do islamismo, do islamismo, do islamismo, mas ao final das contas, o cristianismo vence. Né? Isso não é exatamente um spoiler, porque é uma frase só, mas o Beremiz acaba se convertendo ao cristianismo. Porque, vamos combinar, em 1938, né, não era legal, né? Se em 1980, como o Ivan Mizanzuki provou, em 1980 as pessoas faziam candomblé e achavam que é magia negra, imagine em 1938, né? Se o cara falar que fosse muçulmano. Então, tem um motivo para o cristianismo vencer e tal. Do ponto de vista da edição, a gente tem. Ela é linda, linda. São 34 capítulos, né? 32 capítulos são problemas matemáticos. Alguns deles, em todos eles, tem uma resposta matemática no próprio capítulo. Mas em alguns deles tem um pós-fácil. Não sei se chama pós-fácil aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um apêndice que vai lidando com os problemas da matemática de alguns deles. Alguns problemas matemáticos, como que o cara resolveu e tal, nesse esquema de matemática divertida. Então, essa edição é bem bonita. Porém, ela tem problemas nas ênclises, tipo, faço-me. Em várias, não em todas também, porque se fosse em todas podia ser uma questão de estilo. Em várias não tem o hífen. Né? Simplesmente perdeu o hífen. Acho que era de um tipo de arquivo que foi para outro tipo de arquivo e perdeu o hífen. Ele não conseguiu entender o que era o hífen. Então, assim, às vezes você está lendo isso, às vezes te tira da leitura. Sabe? Eu não sei se a versão comum tem isso. Eu acho até que não, porque isso aqui é outra diagramação. Né? Então, em alguns lugares tem esse hífen, em outros não. Inclusive até na mesma palavra, no mesmo termo, né? Aí, putz, isso me incomodou, assim, porque você paga caro, é uma edição tão bonita. Podia ter um cuidado, né? Editora Record, ou Record, sei lá. Podia, sabe, ter um cuidado, assim, com essa parte da... Porque, para mim, me parece que foi realmente um problema de arquivo. Era um arquivo, foi para outro, e o InDesign, ou não sei qual software que eles trabalham lá, não interpretou o traço, não interpretou o hífen. E alguém falou, deseja ignorar? Sim. Daí ele juntou as palavras. Então, sei lá, né? O problema da ênclise realmente me incomodou, assim, a ponto de eu ir olhar e falar, não, mas será que mudou a regra gramatical e eu não tô sabendo e tal? Fui olhar e não. É erro do livro mesmo. O que é uma pena, porque, puta, que edição linda. Que edição linda e que livro legal. Mesmo, vale muito. Mesmo com isso, mesmo com esse problema, que eu já estou avisando que existe, vale muito a pena ainda ler O Homem que Calculava. E, se você tem alguma criança, adolescente, que seja do seu convívio e que
tem dificuldade com matemática, mas gosta de ler, talvez, estou dizendo talvez porque comigo não funcionou, talvez você indicar esse livro ajude ela, né, a gostar um pouco mais de matemática. Beleza? E, obviamente, enquanto eu estava lendo isso, eu coloquei para escutar o Transatlantic, que é uma banda de rock progressivo feita pelos Steve Morse, Pete Wallace, Mike Portnoy e tal, os caras de bandas grandes, né, como o Marillion, o... Ai, caramba, esqueci o nome da banda dos caras. Flower Kings e o Portnoy, né, que toca com todo mundo. Tocava antes do Dream Theater, mas toca com todo mundo. Isso aqui é matemática pura, né? Esse disco aqui é... Eu não tenho King Crimson, mas eu colocaria... Não tenho de forma física. Eu colocaria King Crimson ou Transatlantic aqui, para escutar. Beleza, pessoal? Então é isso. O Malbataan, com o velho e bom O Homem que Calculava, do professor Júlio César de Melo e Souza, e o Transatlantic de Escasso. Beleza? Então é isso, pessoal. Se puder, comenta aí embaixo e até mais.